Bom dia! Manhã de 15 de agosto para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 593. Estamos falando de dificuldades no Evangelho de João. João, capítulo de número 8, versículo de número 3, até João, capítulo 8, verso 3 até o verso 11, é a história da mulher que foi pega em adultério. Diz assim: e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivesse do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistis, perguntando-lhe, endireitou e disse: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse-lhe, Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. De acordo com Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 4, lemos aqui em Romanos, carta de Paulo aos Romanos 13, 4, e eu vou ler essa expressão para entender melhor essa dificuldade. Diz assim: porque ele é ministro, Deus, para o teu bem, mas se fizeres o mal, pois teme, pois não traz balde a espada, porque é ministro, Deus e vingador, para castigar o que faz o mal. De acordo com Romanos 13, 4, o ser punido com a pena capital era algo que o governo realizava, trazendo espada para aqueles que faziam mal. E diz em Romanos que os governos são ministros de Deus para reprimir o mal àqueles que praticam mal. Em João 8, essa mulher foi pega em adultério, uma situação que, de acordo com a lei de Moisés, deveria ser apedrejada. Mas Jesus, em vez de dar a sentença de morte, preferiu perdoá-la do seu pecado. Será que Jesus rejeita a pena capital? Vamos à solução dessa dificuldade. Primeiro, quando lemos Romanos capítulo 13, está falando de autoridades governamentais. As autoridades governamentais tinham sim o poder de matar as pessoas. O próprio Cristo foi morto pelo Império Romano. Mas em João 8 estamos falando de autoridades judaicas, autoridades religiosas essas. E os judeus tinham que estarem debaixo da lei de Roma. Por exemplo, quando trouxeram a mulher para ela ser apedrejada, quem deveria ordenar esse apedrejamento não era Jesus, mas sim o governo. Ou, conforme João 18, 31, Pilatos, que era o governador, ele sim deveria ordenar, se fosse o caso, de morte. Mas, normalmente, casos de adultérios, Roma não se interferia nesses casos para apedrejar a mulher. Segundo, vemos aqui que, de acordo com a passagem, eles trouxeram essa mulher a Jesus para o experimentar, para ver se achava alguma coisa de que ter que acusá-lo. Portanto, Jesus não respondeu logo de início, porque de acordo com Deuteronômio 22, verso 22 a 24, na lei de Moisés dizia que as tais fossem apedrejadas, mas Jesus primeiro escrevia em terra, e como eles insistiram, aí sim, Jesus então diz que aquele que não tivesse pecado que atirasse a pedra.
Terceiro, o motivo que os escribas e fariseus mostraram foi um motivo errado, era uma oportunidade para poder acusar Jesus. Se Jesus manda apedrejar, ele estava indo contra o governo, que era o governo que tinha autoridade para mandar matar. Se Jesus fala para não apedrejar, estava indo contra a lei de Moisés. Então, tudo que eles queriam era um motivo para acusarem Jesus. Portanto, essa passagem nos mostra o propósito de Jesus. Ele não se opõe à pena capital, mas ele declara que aquele que não tiver pecado, que atire então a primeira pedra. A pena capital está instituída em Gênesis 9:6 e Mateus também 26, verso 52. Bom, espero que você tenha gostado dessa dificuldade de hoje e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva.